Graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos aqui tratar de uma frase, né, uma colocação que é muito comum, muitas pessoas já ouviram e até acreditam, porém nós vamos refletir melhor. Não existe pecadinho e pecadão. Então já vi muitas pessoas justificarem determinadas práticas, dizendo, ó, isso não pode fazer, porque para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Bom, essa colocação está certa? Está correta? Primeiramente, nós precisamos entender o sentido dessa colocação. Quando se fala que não existe pecadinho e nem pecadão, existe uma verdade aí, que para Deus é pecado. E o pecado é algo que vai contra a vontade de Deus, é uma afronta à santidade de Deus. Então, nesse caso, tanto um adultério, tanto matar uma pessoa, como simplesmente, de repente, omitir uma verdade, ou deixar de fazer uma coisa que deveria fazer e não fez, isso também acarreta como pecado de omissão. Ambos, né, são algo contrário à vontade de Deus. Então, nesse caso, é pecado. Tudo é pecado, tanto o pecado grande como o pecado pequeno. Tá? Então, para Deus, toda a prática, seja ela grande ou pequena, acaba sendo uma rebeldia contra o caráter e a vontade de Deus. Entretanto, nós não podemos relativizar o pecado e querer colocar todos os pecados numa mesma prateleira ou numa mesma postura. Não. Claro que se nós analisarmos aqui um pecado de assassinato, assassinar uma pessoa inocente, e o pecado de repente dar um empurrão em uma pessoa e dizer que é o mesmo pecado, tem a mesma intensidade, isso aí é totalmente ilógico. A própria razão humana já vai dizer que o pecado de matar é algo muito mais grave do que um pecado, de repente, empurrar uma pessoa. Vamos mais a fundo. O pecado de blasfemar contra Deus, negar a Jesus, rejeitar, esse é o pecado mais absurdo. Esse pecado, ele é imperdoável, porque quem rejeita a Jesus, ele não tem a salvação, porque a própria rejeição seria a negação, né, da salvação a partir do sacrifício de Jesus. Então, esse pecado seria um pecado mais grave, tá, do que, de repente, o pecado de algum deslize moral, uma palavra torpe e tal. Então, existe sim diferenciações em relação ao pecado, tá? Claro, volto a lembrar, todo pecado, diferente da sua gravidade, diferente da sua intensidade, é pecado e é contrário à vontade de Deus. E outra, o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar qualquer tipo de pecado, seja ele um pecado mais simples como um pecado mais complexo. Até o pecado da blasfêmia contra Deus, a rejeição, quando essa pessoa se arrepende da sua postura, esse pecado ele é perdoado. Então, é fato que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Para ficar mais claro sobre essa realidade, de pecados que possuem uma gravidade maior e pecados que possuem uma gravidade menor, nesse caso podemos dizer pecados maiores e pecados menores, eu vou destacar aqui dois textos com vocês. Vamos lá. O primeiro texto é de 1 João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então aqui o texto ele diferencia o tipo de pecado. Então existe o pecado que é para a morte, pecado que não é
para a morte, né? Nesse caso, nós analisarmos o contexto, ele está falando, depois, logo mais à frente, que o verdadeiro cristão, ele não vive no pecado. Né? Então, ele não vive no pecado. Agora, os pecados do cotidiano, né, são pecados que a gente acaba cometendo, às vezes a gente nem consegue lembrar para pedir perdão e se arrepender, porque quantos pensamentos não passam na nossa cabeça e que acabam sendo pecados, né? Então, isso, infelizmente, nós estamos sujeitos e cometemos pecado. Agora, existem pecados que são pecados para a morte, pecados que dominam a nossa vida, que nos levam, né, ao esfriamento espiritual, são pecados que nos levam a uma afronta maior para com Deus, para com a sua santidade. Então, aqui o texto faz essa diferenciação, que existe pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Um outro texto também que enfatiza essa questão da diferenciação do pecado se encontra em João 19:11, tá? Que diz assim, ó, foi naquele momento que Jesus está diante de Pilatos. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, Jesus está ali respondendo, né, sobre a autoridade de Pilatos que ele tinha, porque Deus havia dado, e que aquele que o havia entregado, que no caso ele estava se referindo a Judas, esse que o traiu, ele tinha pecado maior. Maior pecado tem, são as palavras de Jesus. Então ali Jesus está dizendo que o pecado maior ali, quem cometeu foi o próprio Judas ao entregar Jesus. Lembrando, Judas ele andou com Jesus, Judas conhecia os ensinamentos de Jesus, Judas não era inocente. E Judas, ele tinha ali experimentado, né, os ensinos de Jesus, e mesmo assim ele traiu. Comparar o pecado de Judas, né, com de repente eu dar um esbarrão numa pessoa propositadamente, ou utilizar de uma palavra torpe e dizer que é o mesmo pecado, não, é algo extremamente equivocado. O que Judas fez foi o pecado maior, ele traiu, né, aquele que havia ensinado, né, a verdade para ele, que ficou 3 anos ali instruindo ele no conhecimento das coisas eternas. Portanto, pessoal, fica claro, eu teria outros textos aqui, mas eu só não vou compartilhar para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas fica claro que existe sim a diferenciação do pecado. Entretanto, tudo é pecado e nós, como cristãos, devemos se afastar de qualquer pecado, seja ele um pecado grande, seja ele um pecado pequeno. O pecado grande, ele já nos causa grandes prejuízos, e um pecado pequeno, ele alimenta a nossa natureza pecaminosa para que a gente venha a cometer grandes pecados. Então, de toda forma, vamos se afastar sempre do pecado.